A mesa no Vetrina, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, estava perfeitamente posta. A toalha de linho branco era imaculada, as taças de cristal brilhavam sob a iluminação suave e o aroma de trufas e pão fresco pairava no ar. Eu tinha escolhido o meu melhor vestido, um modelo de seda azul que Lucas, meu noivo, dizia que realçava a cor dos meus olhos. Estávamos ali para celebrar, ou pelo menos era o que eu pensava. Do outro lado da mesa, Lucas parecia tenso, seus dedos tamborilando nervosamente na taça de vinho. Ao seu lado, sua mãe, Elvira Fontes, me lançava um olhar que poderia congelar o Saara. Seu pai, Sérgio, parecia absorto em seu celular, como sempre, e sua irmã, Letícia, me examinava com um desprezo mal disfarçado. Sofia, querida, começou Elvira com uma doçura que soava mais venenosa que mel de acônito. Nós a trouxemos aqui esta noite porque há algo que precisamos discutir. Algo sério. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Eu sabia que eles não gostavam de mim. Desde que Lucas e eu ficamos noivos, 6 meses atrás, eu era submetida a um interrogatório velado a cada encontro familiar. Minha carreira como curadora de uma pequena galeria de arte era pitoresca. Meu apartamento era aconchegante, um eufemismo para pequeno. E minha recusa em exibir riqueza era vista como uma prova de que eu não a possuía. Lucas finalmente levantou os olhos, e a covardia que vi neles fez meu estômago revirar. Sofia, nós chegamos a uma conclusão. Ele pigarreou, incapaz de me encarar diretamente. Isso não vai funcionar. As palavras pairaram no ar, suspensas e pesadas. Eu pisquei, tentando processar. Isso o quê? O que não vai funcionar, Lucas? Foi Elvira quem respondeu, seu sorriso se transformando em uma linha fina e cruel. O casamento, querida. A união. Nós simplesmente não podemos ter uma interesseira em nossa família. Alguém que está claramente atrás do nosso nome e do nosso dinheiro. A palavra interesseira me atingiu como um tapa. Olhei para Lucas, esperando que ele me defendesse, que risse da acusação absurda, que dissesse a eles o quão errados estavam. Em vez disso, ele olhou para o prato, um rubor de vergonha subindo por seu pescoço. Naquele silêncio ensurdecedor eu entendi tudo. Ele não estava apenas concordando com eles. Ele era um deles. Meu filho merece alguém de seu próprio calibre, continuou Elvira. Alguém que entenda nosso mundo. Você foi uma distração divertida, mas o jogo acabou. Sérgio finalmente guardou o celular, como se a questão estivesse resolvida. Letícia soltou uma risadinha debochada. Eles se levantaram em uníssono, um clã de predadores satisfeitos. Espero que entenda, disse Lucas, sua voz um sussurro patético. É melhor para todos. Eles se viraram e foram embora, deixando-me sozinha na mesa luxuosa, com o som das conversas e risos de outros casais felizes ecoando ao meu redor. O garçom se aproximou cautelosamente, perguntando se havia algo errado. Eu olhei para a refeição intocada, para o vinho caro na taça e para o anel de noivado em meu dedo. Um anel que, ironicamente, eu sabia que eles haviam se esforçado para comprar, para manter as aparências. A humilhação era um gosto amargo na minha boca, mas sob a dor e o choque, outra coisa começou a borbulhar. Uma fúria fria e cristalina. Eles achavam que sabiam quem eu era. Eles achavam que tinham me avaliado e me encontrado em falta. O que eles não sabiam é que o mundo que eles tanto veneravam, o mundo dos negócios, do poder e do dinheiro de verdade, não pertencia a eles. Pertencia ao meu pai. E eles estavam prestes a ter uma aula muito cara sobre o que significava subestimar a mulher errada. Meu relacionamento com Lucas Fontes começou de uma maneira que parecia tirada de um roteiro de comédia romântica. Nos conhecemos em uma feira de livros raros, ambos procurando por uma primeira edição de um poeta obscuro. Não havia contexto de status ou finanças, apenas um interesse compartilhado e uma química instantânea. Ele era um arquiteto, ambicioso e charmoso. E eu era Sofia, uma mulher que amava arte e literatura. Eu nunca mencionei meu sobrenome completo, Almeida. Para ele, e para o mundo, eu era apenas Sofia. Essa foi uma escolha deliberada. Meu pai, Antônio Almeida, é o fundador e CEO da Aramis Corp, um dos maiores conglomerados de tecnologia e logística da América do Sul. Eu cresci cercada de privilégios, mas também vi como a riqueza podia distorcer as pessoas. Vi homens e mulheres se aproximarem do meu pai com sorrisos falsos e agendas ocultas.
Desde cedo decidi que quando encontrasse um parceiro, queria ser amada por mim mesma, não pelo império da minha família. Eu queria alguém que visse valor em minha alma, não em meu fundo fiduciário. Por 2 anos, Lucas pareceu ser essa pessoa. Ele se encantava com minha paixão pela arte, apoiava minha decisão de administrar uma galeria pequena e independente e parecia genuinamente desinteressado em qualquer tipo de ostentação. Vivíamos em meu apartamento, que ele achava charmoso, e passávamos os fins de semana em trilhas ou explorando pequenas cidades, não em resorts de luxo. Eu me apaixonei por ele, ou pela versão dele que ele me mostrou. A primeira vez que conheci sua família, os Fontes, senti a mudança sutil na atmosfera. Eles viviam em uma mansão nos jardins, um monumento ao novo riquismo, com mais colunas de mármore do que bom gosto. Elvira, a matriarca, me mediu de cima a baixo, seus olhos calculando o custo do meu vestido, que era simples, de propósito, e dos meus sapatos. Sérgio, o pai, falou incessantemente sobre seus negócios, a Fontes em Filhos, uma construtora de médio porte que estava sempre à beira de fechar o grande contrato. Letícia, a irmã, fez perguntas pontuais sobre minha educação e minhas conexões, claramente desapontada com minhas respostas modestas. Ao longo dos meses, a pressão aumentou. Sofia, por que você não usa joias mais substanciais? Elvira perguntava. Um anelzinho de prata é tão estudantil. Ou Letícia. Minha amiga acabou de voltar de Paris. O namorado dela a levou para fazer compras na Chanel. Tão romântico, não acha? Eu suportava tudo com um sorriso, garantindo a Lucas que não me importava, que entendia que eles só queriam o melhor para ele. O que eu não percebia era que, para eles, o melhor era sinônimo de o mais rico. Eles viam Lucas como seu bilhete para o próximo nível social e financeiro. Um casamento vantajoso era a pedra angular de seu plano de 5 anos. E eu, com minha galeria modesta e meu estilo de vida discreto, era um obstáculo. O pano de fundo de todo o nosso noivado foi a obsessão de Sérgio e Lucas por um contrato específico. Um projeto massivo para construir o novo centro de inovação da Aramis Corp. Eles falavam sobre isso sem parar. O contrato da vida que catapultaria a Fontes em Filhos para a estratosfera. Eles passavam noites em claro preparando propostas, sem saber que estavam, na verdade, preparando-as para meu pai. Eu ouvia suas frustrações sobre a misteriosa e impenetrável diretoria da Aramis, sobre o lendário e recluso CEO, Sr. Almeida, a quem ninguém conseguia acesso. Uma noite, Lucas estava debruçado sobre plantas, xingando. Eles são tão exigentes, querem sustentabilidade, inovação, design de ponta, como se dinheiro crescesse em árvores. Eu olhei por cima de seu ombro. Talvez se você mudasse o fluxo do átrio principal e usasse painéis solares cinéticos no piso, poderia gerar energia suficiente para iluminar toda a área comum. É uma tecnologia nova que vi em uma exposição em Berlim. Ele me deu um tapinha na cabeça, um gesto condescendente que eu passei a odiar. Deixe a arquitetura para os arquitetos, querida. Foque em seus quadros. Ele não usou minha ideia, é claro. Em vez disso, a proposta deles era funcional, mas sem brilho, focada em cortar custos em vez de abraçar a visão. Eles estavam tentando vender um Fusca para um homem que estava acostumado a dirigir uma Ferrari. A injustiça da situação se acumulava em mim. Eu era vista como uma pária por não ter o que eles tanto cobiçavam, sem que eles soubessem que eu não apenas tinha, como poderia conceder ou negar seus maiores sonhos com um único telefonema. Mas eu me mantive em silêncio, acreditando no amor, acreditando que Lucas me defenderia quando chegasse a hora. Aquele jantar no Vitrina provou o quão terrivelmente ingênua eu tinha sido. Eles não me viam como uma pessoa. Eles me viam como um passivo em seu balanço social. E a acusação de ser uma interesseira não era apenas um insulto. Era a projeção de seus próprios valores podres sobre mim. Eles me julgaram por aquilo que eles mais desejavam. Depois que eles me abandonaram no restaurante, a primeira onda de choque deu lugar a uma clareza gelada. Paguei a conta exorbitante com meu próprio cartão. Um cartão que Lucas nunca tinha visto, vinculado a uma conta que ele nem sabia que existia. E peguei um táxi para casa. No caminho, a dor se transformou em uma raiva calculista. A humilhação queimava, mas não me consumia. Ela me forjava. Ao chegar ao meu apartamento, não chorei. Em vez disso, caminhei até meu escritório, um espaço que Lucas raramente entrava, e liguei meu laptop.
Abri um arquivo seguro e olhei para a única foto que mantinha ali. Eu, aos 18 anos, ao lado do meu pai na inauguração do primeiro escritório internacional da Aramis Corp. Ele estava com o braço em volta de mim, um olhar de imenso orgulho em seu rosto. Lembrei-me do que ele me disse naquela noite. Sofia, nunca deixe ninguém definir o seu valor. Você é uma Almeida. Isso não é sobre dinheiro, é sobre integridade, força e a capacidade de construir coisas que duram. Por 2 anos, eu havia esquecido essa lição. Eu tinha permitido que um homem e sua família mesquinha me diminuíssem, me colocassem em uma caixa para que seu ego frágil pudesse se sentir confortável. Chega. Peguei meu telefone e disquei um número que sabia de cor. Meu pai atendeu no segundo toque, sua voz quente e preocupada. Sofia, está tudo bem, filha? Você nunca liga tão tarde. Está tudo bem agora, pai, eu disse. E minha voz soou diferente, mais firme do que era há anos. Na verdade, as coisas estão prestes a ficar muito interessantes. Preciso da sua ajuda com uma questão de negócios. Envolve a Aramis Corp. Houve uma pausa do outro lado da linha. O que você precisa? Ele perguntou sem hesitar. Preciso de uma reunião, com a diretoria responsável pelo novo centro de inovação. E preciso que você me conceda autoridade total sobre a decisão final do contrato. Considere feito, ele disse. Mas, Sofia, o que está acontecendo? Acontece, pai, que eu fui chamada de interesseira esta noite, e acho que é hora de mostrar a certas pessoas o verdadeiro significado dessa palavra. Aquele telefonema foi o meu ponto de virada. A Sofia dócil e complacente foi deixada para trás naquela mesa de restaurante. A mulher que desligou o telefone era Sofia Almeida, e ela estava prestes a entrar no jogo que sua família havia aperfeiçoado por gerações, o jogo do poder. Eu não ia apenas me vingar. Eu ia executar uma aquisição hostil da autoestima deles. Eles queriam jogar na liga principal. Eu ia mostrar a eles quem era a dona do estádio. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Cancelei todos os meus compromissos na galeria, delegando as responsabilidades à minha assistente de confiança, e me tranquei em meu escritório em casa. Este espaço, antes um refúgio para meus interesses pessoais, transformou-se em um centro de comando de guerra. O alvo, Fontes Filhos. A arma, Aramis Corp. Meu pai foi rápido. Na manhã seguinte, um e-mail oficial da presidência da Aramis Corp chegou em minha caixa de entrada, nomeando-me como consultora sênior e representante plenipotenciária da diretoria para o projeto do Centro de Inovação. O título era deliberadamente vago e imensamente poderoso. Dava-me controle absoluto. Passei as 72 horas seguintes imersa em todos os dados do projeto. Li cada linha da proposta da Fontes Filhos e das propostas de seus 3 concorrentes. Como eu suspeitava, a proposta deles era a mais fraca. Focava em economia, usando materiais de qualidade inferior e um design genérico que não refletia em nada o espírito de vanguarda que a Aramis Corp queria projetar. Era uma proposta feita por pessoas que não entendiam seu cliente, motivada puramente pela ganância. Enquanto isso, eu mantinha um silêncio absoluto com Lucas. Ele tentou ligar várias vezes no primeiro dia. No segundo, as ligações se transformaram em mensagens de texto. Primeiro, confusas. Sofia, o que aconteceu? Por que você não atende? Depois, irritadas. Você não pode simplesmente desaparecer. Isso é infantil. E, finalmente, quase desesperadas. Sofia, por favor, precisamos conversar. Eu cometi um erro. Eu lia cada uma delas com um distanciamento clínico, como um cientista observando uma ameba se contorcer sob um microscópio. Cada mensagem apenas reforçava a fraqueza de seu caráter. O plano começou a tomar forma em minha mente, uma estratégia em 2 fases. A primeira fase era a isca. Através de um canal secundário do Departamento de Aquisições da Aramis, instruí um gerente de nível médio a entrar em contato com Sérgio Fontes. A mensagem era sutil, mas carregada de promessas. Senhor Fontes, a diretoria revisou a primeira rodada de propostas para o Centro de Inovação. A sua proposta se destacou por sua abordagem pragmática de custos. Gostaríamos de convidá-los para uma segunda rodada de discussões para aprofundar alguns detalhes. Há uma forte possibilidade de avançarmos com a Fontes Filhos, se certos ajustes puderem ser feitos. Eu sabia exatamente como eles interpretariam isso. Forte possibilidade se tornaria praticamente garantido em suas mentes.
Ajustes significaria que eles tinham a chance de ouro. A reação foi imediata. Lucas me enviou uma mensagem exultante, esquecendo-se de seu suposto remorso. Sofia, você não vai acreditar. Estamos na fase final para o contrato da Aramis. Meu pai está nas nuvens. Acho que isso é um sinal. Deveríamos comemorar quando tudo se acalmar. Eu não respondi. Em vez disso, comecei a preparar a segunda fase, o cheque-mate. Durante a semana seguinte, alimentei suas esperanças. Organizei uma série de teleconferências entre eles e uma equipe técnica da Aramis, que estava totalmente ciente de minhas instruções. Fizemos perguntas detalhadas, pedimos novas plantas, cronogramas de construção, orçamentos revisados. Eu os fiz trabalhar dia e noite, investindo cada gota de seu tempo, energia e recursos no projeto. Eles estavam tão perto, podiam sentir o gosto da vitória. Enquanto eles se afogavam em trabalho, eu passava por minha própria transformação. Abri meu guarda-roupa e empurrei os vestidos simples e as roupas casuais para o fundo. Em seu lugar, pendurei os ternos de corte perfeito, os vestidos de grife e os sapatos de salto-agulha que eu mantinha guardados. Comecei a usar as joias que meu pai me dera ao longo dos anos, não para ostentar, mas como uma armadura. Cada peça era um lembrete de quem eu era e do poder que eu comandava. A etapa final do meu plano era agendar a reunião de encerramento. O e-mail que enviei para Sérgio Fontes foi uma obra-prima de formalidade corporativa. Prezado Sr. Fontes, após uma análise exaustiva, a diretoria da Aramis Corp tem o prazer de convidá-lo, juntamente com sua equipe principal, para uma reunião final na próxima sexta-feira, às 10 horas, em nossa sede corporativa. O objetivo desta reunião é discutir os termos finais do contrato e a assinatura formal do acordo. A assinatura formal do acordo, a isca final e irresistível. Eles morderam com força. A resposta de Sérgio foi quase subserviente. A de Lucas foi um áudio no WhatsApp, sua voz embargada de emoção. Nós conseguimos, Sofia. Eu sabia que conseguiríamos. Mal posso esperar para contar as novidades. Isso muda tudo para nós. Sim, Lucas. Sussurrei para o telefone silencioso. Isso muda tudo. O suspense estava construído. O palco estava montado. A família Fontes estava caminhando para o auge de suas ambições, cegos pela arrogância e pela ganância. Eles não estavam indo para uma assinatura de contrato. Estavam indo para o seu dia do juízo final. E eu seria a juíza, o júri e a carrasca. A sede da Aramis Corp era um arranha-céu de aço e vidro que perfurava o céu de São Paulo, um monumento ao poder e à modernidade. Na sexta-feira de manhã, eu cheguei cedo. Eu não estava vestida como a curadora de arte que eles conheciam, mas como a herdeira de um império. Eu usava um terno de calça branco, cortado com precisão militar, e um colar de diamantes discreto, mas inegavelmente caro. Meu cabelo estava preso em um coque elegante e minha maquiagem era impecável. Eu era a personificação da autoridade. A sala de reuniões da diretoria ficava no último andar, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de 360 graus da cidade. A mesa de mogno polido era longa o suficiente para acomodar 20 pessoas. Eu me sentei na cabeceira, o lugar do meu pai. Ele não estaria presente. Insistiu que este era o meu momento. Às 9h58, a porta se abriu e eles entraram. Sérgio e Lucas. Ambos usavam seus melhores ternos, seus rostos brilhando de suor e expectativa. Eles pareciam pequenos e insignificantes naquele espaço vasto e poderoso. Quando me viram sentada na cabeceira da mesa, eles pararam abruptamente. A confusão em seus rostos foi deliciosa. Lucas franziu a testa, como se não conseguisse processar a imagem. Sofia, o que você está fazendo aqui? Você trabalha para a Aramis? Sérgio, mais experiente, sentiu que algo estava errado. Seu sorriso vacilou. Senhorita Almeida? Ele perguntou, finalmente conectando meu rosto ao nome que ele tanto reverenciava e temia. Eu não sorri. Apenas indiquei as cadeiras em frente a mim com um gesto frio. Por favor, sentem-se, senhores. Temos muito o que discutir. Eles se sentaram rigidamente, parecendo dois alunos chamados à sala do diretor. A confiança que eles exibiam no restaurante havia evaporado completamente. Eu revisei sua proposta para o Centro de Inovação em detalhes. Comecei.
minha voz calma e nivelada ecoando na sala silenciosa. E para ser franca, estou desapontada. Peguei uma cópia da proposta deles que estava sobre a mesa. Sua abordagem é antiquada. Seus materiais são de segunda linha. Sua compreensão de sustentabilidade é superficial. E sua visão de design é pedestre. Esta proposta não reflete os valores ou a ambição da Aramis Corp. Ela reflete uma empresa que busca maximizar lucros em detrimento da qualidade e da visão de futuro. Sérgio ficou pálido. Lucas abriu a boca para protestar, mas eu o silenciei com um olhar. Mas o design falho não é o principal motivo pelo qual sua proposta está sendo rejeitada. Continuei, inclinando-me ligeiramente para a frente. O principal motivo é a falta de integridade da sua liderança. Eu fiz uma pausa, deixando as palavras pesarem no ar. O rosto de Lucas agora era uma máscara de pânico e descrença. Veja bem, eu disse, meu tom agora cortante como vidro quebrado. A Aramis Corp valoriza parcerias de longo prazo, construídas sobre confiança e respeito mútuo. E com base na minha experiência pessoal, a liderança da Fontes em Filhos demonstrou ser deficiente em ambos os quesitos. Finalmente, deixei o véu da profissional corporativa cair, e eles viram a mulher que haviam humilhado. Você me chamou de interesseira, Elvira, e você. Eu disse olhando diretamente para Lucas. Você ficou em silêncio e concordou. Vocês me julgaram com base em suas próprias ambições mesquinhas e materialismo grosseiro. Vocês estavam tão obcecados em se proteger de alguém que poderia querer o seu dinheiro, que falharam em reconhecer quando estavam na presença de um poder real. Levantei-me, caminhando lentamente até a parede de vidro e olhando para a cidade abaixo. Este império, eu disse, gesticulando para a metrópole que se estendia sob nossos pés, foi construído por meu pai, Antônio Almeida. A Aramis Corp não é apenas uma empresa que vocês queriam desesperadamente como cliente. Ela é o legado da minha família. Virei-me para encará-los, seus rostos uma mistura de horror e ruína. Então, aqui está a ironia final para vocês. A interesseira que vocês desprezaram, a mulher que vocês achavam que não era boa o suficiente para se casar com sua preciosa linhagem, é a única pessoa neste planeta que poderia ter entregue a vocês o contrato dos seus sonhos em uma bandeja de prata. Mas em vez disso, ela vai garantir que a Fontes em Filhos nunca mais trabalhe com a Aramis Corp ou com qualquer uma de suas subsidiárias. Jamais. Peguei um único documento da mesa. Esta é a notificação formal de que sua proposta foi rejeitada e sua empresa foi colocada em nossa lista de fornecedores não qualificados, citando diferenças irreconciliáveis de ética nos negócios. Deslizei o papel pela mesa em direção a eles. Agora, se me dão licença, tenho uma empresa para administrar. A segurança os acompanhará até a saída. E com isso, virei-me de costas para eles, encerrando a conversa e, com ela, o futuro de sua empresa. O som da porta se fechando atrás deles foi a música mais doce que eu já ouvi. A justiça não tinha sido apenas feita. Ela havia sido meticulosamente projetada e executada com precisão cirúrgica. Quando o som dos passos apressados de Sérgio e Lucas desapareceu pelo corredor, um silêncio profundo preencheu a sala da diretoria. Eu não me senti exultante ou triunfante da maneira que imaginei. Em vez disso, uma sensação de calma e quietude tomou conta de mim. Era como se um peso que eu nem sabia que estava carregando por 2 anos tivesse sido finalmente removido dos meus ombros. Eu não era mais a namorada que tentava se encaixar, a noiva que se desculpava por ser ela mesma. Eu era Sofia Almeida, no controle do meu destino, ocupando o espaço que era meu por direito. Caminhei de volta para a cabeceira da mesa e olhei para a cidade. São Paulo parecia diferente daquela altura. Não apenas uma paisagem urbana, mas um tabuleiro de possibilidades. Por muito tempo, eu me escondi do meu próprio poder, com medo de que ele me definisse, com medo de que as pessoas só vissem o nome da minha família. A ironia era que, ao tentar ser amada por quem eu era, eu havia permitido que outros me definissem por aquilo que eu não mostrava. A família Fontes me ensinou uma lição valiosa. Você não pode se esconder de quem você é. A verdadeira força reside em abraçar todas as partes de si mesma. A amante da arte, a empresária astuta, a mulher gentil e a herdeira implacável. Meu celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Lucas.
uma longa e divagante torrente de desculpas, súplicas e acusações. Eu não sabia, Sofia. Eu sinto muito. Minha mãe me forçou. Como você pôde fazer isso conosco? Eu te amava. Li a mensagem sem sentir uma pontada de emoção, exceto talvez um leve desprezo. O amor dele era condicional, baseado em status e conveniência. O amor verdadeiro não teria vacilado diante da desaprovação de sua família. Ele teria me defendido. Em vez disso, ele me jogou aos lobos para salvar a própria pele. Sem hesitar, bloqueei o número dele. Bloqueei os números de Elvira, Sérgio e Letícia também. Eu estava podando os galhos mortos da minha vida. Mais tarde, naquele dia, meu pai me ligou. Então, ele disse, e eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Como foi a reunião? Educacional, respondi, permitindo-me um pequeno sorriso. Acho que a Fontesão Filhos aprendeu uma lição valiosa sobre a importância de fazer a devida diligência em relacionamentos, não apenas em negócios. Ele riu, um som genuíno e caloroso. Estou orgulhoso de você, filha. Não por causa do que você fez, mas por como você se levantou por si mesma. Bem-vinda de volta. É bom estar de volta, pai, eu disse, e realmente era. Nas semanas seguintes, mergulhei no trabalho na Aramis Corp. Eu tinha um talento natural para isso, uma visão estratégica que vinha de anos ouvindo meu pai nas mesas de jantar. Descobri que amava o desafio, a complexidade, a sensação de construir algo duradouro. Decidi assumir permanentemente o meu papel no projeto do Centro de Inovação, garantindo que ele se tornasse o marco arquitetônico e tecnológico que meu pai sempre sonhou. Minha antiga vida parecia um sonho distante. A pequena galeria de arte, embora eu ainda a amasse, tornou-se um projeto paralelo, um refúgio criativo em vez de minha identidade principal. Eu não precisava mais me fazer de pequena. Eu podia ser tão grande e brilhante quanto quisesse. Cerca de um mês depois, recebi um pacote em meu escritório. Dentro havia um pequeno quadro, uma pintura a óleo de uma paisagem costeira que eu havia admirado em uma pequena galeria durante uma viagem com Lucas. Anexado a ele, um bilhete escrito à mão em papel simples. Sofia, ouvi o que aconteceu. Não estou surpreso. Você sempre foi destinada a coisas maiores. Espero que esteja feliz. Com amor, Lucas. O gesto era patético em sua tentativa de se conectar com a antiga Sofia, a amante da arte que ele achava que conhecia. Ele ainda não entendia. Ele não estava se desculpando pelo que fez, estava lamentando o que perdeu. Ele não sentia falta de mim, ele sentia falta da oportunidade que eu representava. Peguei a pintura, caminhei até a lareira em meu escritório e, sem um momento de hesitação, coloquei-a nas chamas. Enquanto assistia à tela queimar, transformando a paisagem serena em cinzas pretas, senti o último vestígio de meu passado se dissolver. Aquele fogo não era sobre raiva ou vingança, era sobre purificação, era sobre fazer espaço para o futuro. Um futuro que eu construiria em meus próprios termos, não como a noiva de alguém, mas como a arquiteta da minha própria vida. Agora, quero saber a sua opinião. Você acha que a vingança de Sofia foi longe demais, ou foi a resposta perfeita para a humilhação que ela sofreu? O que você teria feito no lugar dela? Deixe seu comentário abaixo, pois estou ansioso para ler o que você pensa. E se você gostou desta história de empoderamento e justiça poética, por favor, clique no botão curtir e inscreva-se no canal. Fazendo isso, você não perde nenhuma das histórias emocionantes que postamos diariamente e me ajuda a trazer mais conteúdo que seja interessante para você. E não se esqueça de dar uma nota de 1 a 10 para esta história nos comentários. E assista também ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar. Até breve. M.